Beleza, vamos lá então? Bom, mais uma vez bom dia a todos, né? Como a gente faz aos domingos, a gente faz o momento da gente parar um pouquinho, da gente cantar, da gente escutar um pouco a palavra, o evangelho, a Bíblia, seja o que for que a pessoa professa, né? O Corão. E é importante a gente criar esse hábito na vida, né? A gente cria tantos hábitos na vida, né? De mexer no celular, ou de andar, ou de às vezes falar mal do outro, né? Hábitos ruins às vezes. E a gente tem que criar um hábito também da gente parar um pouquinho e refletir na vida, né? Isso ajuda muito a gente, pessoalmente, e ajuda muito o ambiente. Uma casa que está com muita confusão, uma casa que as pessoas não se respeitam, uma casa em que o clima é sempre de rivalidade, se a gente começar a implantar aos poucos o Evangelho naquela casa, as coisas vão melhorando, tendem a melhorar. Então, ou seja, a gente parar um pouquinho para a gente rezar, a gente parar um pouquinho para a gente refletir, é importante para a nossa vida, porque isso traz saúde mental. A nossa saúde mental é muito importante, a gente perde ela muito facilmente, se a gente não cuidar dela. A gente perde hoje, nos dias atuais, a saúde mental está muito assim, sendo perdida por vários e vários fatores, porque a gente às vezes não reflete, a gente não para, a gente não reza, a gente não dedica uns minutinhos para a gente poder pensar na nossa vida, né? Então, falar do Evangelho, a gente pensa na nossa vida, e a gente fazer uma reflexão, uma auto-reflexão, uma terapia. Então, essa parte que a gente faz aqui é uma autoterapia que a gente está fazendo. Isso é importante para nós todos. Então, antes da gente começar, e vai ser bem rápido nossa reflexão, a gente vai fazer uma poesia, e essa poesia, ela é muito interessante, ela diz esse livro aqui, o Evangelho em Poesias. O mal de Parkinson, né, que é uma doença, ela tem uns estudos na Inglaterra que dizem que a poesia tem ajudado muitas pessoas que têm mal de Parkinson. Por quê? O mal de Parkinson faz com que algumas partes do nosso cérebro não se conectem. E aí a gente vai esquecendo as coisas, vai deixando de ter aquela memória. E a poesia, como ela não é, por exemplo, uma prosa, né, ou seja, uma palestra, alguma coisa, ela é diferente, ela entra na nossa mente de uma forma diferente e auxilia nessa reconstrução da memória. Então esses pesquisadores têm visto que a poesia é importante na nossa vida. Se a gente conseguir colocar um pouquinho mais de poesia, de poética na nossa vida, a gente vai estar ajudando a nossa memória. Porque aqueles versos, né, aqueles versinhos vão entrando na nossa mente e aquilo vai nos auxiliando na nossa saúde mental, vai auxiliando também na nossa mente estar fresca, né? E aí
essa poesia diz o seguinte, que é o nosso tema de hoje: bem-aventurados os aflitos. Foi na sublime lei do amor que assim o Mestre asseverou: bem-aventurados serão todos os que choram a dor da redenção, vencendo a revolta e incompreensão, que tem por fim encaminhar nas rotas da perfeição, sejam nas causas atuais ou mesmo anteriores, todos em aflição, consolados serão na bênção da reencarnação, no lume da esperança, no altar do coração, forja a bem-aventurança. Essa é uma poesia de Elizabeth Caires, de São Paulo. Então, com essa poesia, estou me acostumando ainda na distância. Com essa poesia, a gente vai fazer a nossa prece, e após a nossa prece, a gente faz uma reflexão sobre o estudo de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, espiritualidade amiga, a todos aqueles que nos precederam, nossos pais, mães, parentes, avós, amigos, pedimos que nesse momento a gente possa parar um pouquinho da nossa vida, refletir um pouquinho sobre nós, fazer essa autoterapia, lembrando das passagens de Jesus, lembrando o que Jesus nos disse e vendo que isso é importante na nossa vida. E assim é que a gente vai iniciar fazendo a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Beleza? Vamos lá então, gente. Tchau, gente. Tem mais uma classe. Vamos fazer uma reflexão aí de uns 15 minutinhos, bem rápida, tá? E é sempre uma alegria vir aqui na instituição e estar aqui na instituição, que eu venho desde pequenininho, mas eu gosto de falar isso. Eu vinha pra cá, minha mãe era enfermeira aqui, e me trazia uma criancinha que puxava um carrinho de corda, né? E aí, desde essa época, eu estou vindo aqui, uma coisa que eu gosto muito. Coisas que ela me ensinou, né? De ajudar, de estar sempre entre as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. A enfermagem, né? O autocuidado, ser cuidador é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Porque a gente dedica ao outro e assim a gente ganha também. Bom, a nossa lição de hoje se chama Bem-aventurados os aflitos. Aí a gente vai lembrar, pegando meu texto aqui, tá, gente? A gente vai lembrar de uma passagem de Jesus. Há mais de 2000 anos, Jesus subiu no monte e olhou para todos nós, nos olhos, né? E aí nos falou assim: as bem-aventuranças, né? E olhando para cada um, ele citou as bem-aventuranças que são o quê? Da tradução do grego seria felizes. Então ele dizia assim: felizes aqueles que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então ele falava para cada um de nós condições para a nossa felicidade. Ele falava: olha, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que choram, mas não aqueles que choram à toa, aqueles que choram por causas justas, né? Então ele colocava condições para a nossa melhora íntima. Ele dizia: olha, quer ser feliz? Faça isso. Quer ser uma pessoa melhor? Faça isso. Quer ter mais amor no coração? Ame mais. Então Jesus não dava nada de graça. Ele falava: olha, para que cada um evolua, para que cada um cresça, a gente tem que fazer a nossa parte. Ou seja, não dá para simplesmente esperar tudo de Deus, né? Falar: não, Deus vai fazer por mim, não, Deus vai não sei o quê. Deus espera que a gente faça a nossa parte. Eu lembro até de uma história muito interessante, a do helicóptero. Não sei se vocês conhecem essa historinha, mas disse que teve uma enchente na cidade, o rio transbordou, como é uma coisa muito comum hoje, né, com essas mudanças climáticas. Os rios estão subindo muito, está chovendo acima do limite. E aí, nessa cidade, começou uma chuva, o rio subiu, e aí a enchente começou a tomar conta das casas. Uma pessoa subiu em cima do telhado, e ficou lá em cima do telhado da enchente. E aí as outras pessoas passaram de barco: rapaz, você vai se afogar, entra aqui no barco. E aí ele olhou assim: não se preocupa não, Deus vai me salvar. Essa pessoa esperava que Deus fizesse tudo por ele. Aí passou o barquinho, chamou ele não entrou no barco e falou: não, Deus vai me salvar, não se preocupa não. E ele lá em cima da casa, a água subindo, e os moradores tudo indo embora. Aí passou o morador nadando e falou: rapaz, vem aqui nadar comigo, vamos embora. Aí ele olhou assim e falou assim: não se preocupe, Deus vai me salvar.
Aí daqui a pouco passou um barco maior e o pessoal chamou ele: rapaz, você vai morrer, a água está subindo, já está na sua canela, você vai morrer, entra aqui no barco. Ele falou: não se preocupe, Deus vai me salvar. Daqui a pouco chegou o helicóptero chegou ali e os bombeiros: sobe aqui pela corda, você vai morrer, a água já está no seu peito. Ele: não se preocupe, Deus vai me salvar. E aí a água subiu e ele morreu. E aí chegando lá no céu, né? Ele falou para Deus: ué, Deus, eu não entendi. Eu estava esperando você me salvar, estava lá com a minha fé enorme esperando você me salvar, e aí eu morri. E aí Deus virou para ele e falou: rapaz, eu mandei uma pessoa nadando para te salvar, eu mandei um barquinho para te salvar, eu mandei um helicóptero para te salvar, e você não aceitou nenhuma das outras opções. E assim você morreu. Então essa historinha é interessante, porque ela fala que muitas vezes a gente recebe muitas e muitas oportunidades, mas a gente fica esperando que Deus faça por nós. E Deus espera que a gente dê o primeiro passo, que a gente faça. Deus nos fala assim: perdoa o teu irmão, perdoa aquela pessoa. Então esse trabalho é nosso. A gente pede perdão a Deus na hora que a gente faz, por exemplo, o Pai Nosso, mas perdoar outra pessoa é uma função nossa, é um trabalho nosso. Então Deus sempre espera de nós. Perdoar é importante, gente? Sim ou não? Muito, né? Porque a falta de perdão, ela nos deixa aprisionados em algum local da nossa vida, algum local do nosso inconsciente, algum local da nossa psique, da nossa mente. A gente fica prisioneiros. Por quê? Como dizia Shakespeare, né, que era um grande teatrólogo, ele dizia o seguinte, que você ter angústia, né, você não perdoar, ou você não fazer pelo outro, é você tomar o veneno e esperar que morra. Somos nós que estamos sofrendo. Então, ou seja, ficar ruminando alguma coisa, não perdoar, é ficar ruminando aquela dor, aquela coisa, somos nós que sofremos. A partir do momento que a gente perdoa, que é difícil, não é fácil, mas é um caminho que Jesus ensinou, a gente vai se libertar de algumas coisas, prisões da nossa mente. E aí, relembrando a lição: bem-aventurados os aflitos. Jesus vai nos dizer o seguinte, vamos ler um pedacinho aqui, um trechinho. Olha só: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se por que sofrem uns mais que os outros, né? Se a gente for observar a vida, parece que é uma grande justiça, né? Tem um que está sofrendo mais, tem um que está morando embaixo da ponte, tem um que mora por exemplo, tem uma pessoa que mora no Lago Norte, que é o maior índice financeiro aqui de Brasília, e tem outro que mora lá no Sol Nascente, que é o menor índice financeiro em Brasília. Aí você pensa, pô, mas isso é injusto, né? Tem um que mora numa mansão lá com 16 quartos, e o outro mora num barraquinho bem pequenininho, parece que é tudo injusto, né? Um trabalha num emprego muito bom, né? Que trabalha no escritório com ar-condicionado, né? Com funcionários à disposição, com um cafezinho na hora que ele quer, e aí o outro trabalha catando lixo na rua, e aí sofrendo com chuva, com tudo, né? Pegando aquele lixo que as pessoas depositam, que nem separam muitas vezes o capo de vidro, não separam as coisas, ele vai lá e corta a mão. Parece que é meio injusto, não é? Isso. Só que aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, nada é injusto, né? Ou seja, tudo obedece uma lei. Tudo obedece uma lei de justiça, amor e caridade. Então, muitas vezes a gente vê algumas situações que a nossa vista parece injusto, mas pela lei de Deus não há injustiça. Os homens são injustos, mas a lei de Deus não é injusta. E ele coloca que, segundo bem-aventurados aflitos, nós teremos compensações futuras, que é o quê? A vida futura. Então, se muitas vezes a gente não encontra na vida presente algo que a gente consiga ter aquela felicidade, aquele amor, a gente pode encontrar isso na vida futura, mas se trabalharmos no presente. Então, muitas vezes, pela lei da reencarnação, pela lei do ir e voltar sempre, a gente vai encontrar essas compensações em outras vidas. Porque existem outras e outras vidas para a gente. Mas, como a gente falava no início do helicóptero, nós temos que fazer nossa parte no presente.
Ou seja, o que é fazer nossa parte no presente agora? O que nós temos que fazer agora, gente, para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente se dê melhor na vida, para que a gente busque essa felicidade? O que vocês acham? Perdoar, né? O quê? Sim, amar a todos, né? O que mais? O Pai eterno e a todos a mesma verdade e de amor. Nós, humanos, precisamos encarar essa verdade com muito amor, para continuarmos a vida de Deus para nós. Ele não quer morte para nenhum de nós. Ele quer vida eterna. Ele não tem ser para todos nós. Os cidadãos. Muito bom o que a Maria Aparecida falou aqui, né? E a gente tem também, no budismo, tem uma situação que eles dizem lá, que é o sentimento de presença. O que é o sentimento de presença que o budismo fala, que a gente encontra muito isso dentro do que a gente estuda aqui também. Sentimento de presença é você estar 100% presente nos momentos atuais. Por quê? Muitas vezes a gente está aqui, mas a mente está lá fora. A gente está com a família, mas a mente está no trabalho. A gente está no trabalho, mas a mente está, sei lá, na diversão. E essa falta do sentimento de presença nos dá angústia. Por quê? Ansiedade. Porque eu fico sempre pensando em situações depois, ou situações anteriores. Então, pensar demais no futuro, muitas vezes me leva à ansiedade. Pensar demais no passado, muitas vezes me leva a estados depressivos. Ah, então não posso pensar no presente? Posso planejar o presente. Não posso pensar no passado? Não posso pensar no passado. Mas sempre pensando no passado é uma forma da gente estruturar o quê? O nosso presente. Então, quando ele fala isso, e a gente encontra isso também nas obras, né, do Espiritismo, a gente vai ver o quê? Que estar presente é uma forma também que Jesus nos falou no passado. Ou seja, mais de 2000 anos Jesus falou isso. Olha, ama o teu próximo. O verbo não é amarás o teu próximo, amaria o teu próximo, mas o verbo que Jesus usa é tudo no presente. Ama, é agora, o momento é agora. Então a gente tem que estar agora presente no estado presente. Isso nos traz felicidade. Porque se eu ficar com a minha mente só pensando em coisas do passado, ah, meu filho fez isso no passado, ah, minha sogra fez isso comigo, ah, aquela casa que eu morava era melhor do que aqui, ah, aquela comida que eu comi era melhor do que essa comida que eu tenho aqui. Se eu ficar com essa mente só lá no passado, isso vai angustiar. Eu vou sempre achar que o meu passado é melhor que o nosso presente. E o nosso presente é a melhor oportunidade que nós temos para evoluir. Ou seja, Jesus nos dá um estado presente agora como a melhor forma que nós temos para a gente estruturar o nosso futuro. Então, estamos tendo agora a melhor oportunidade para a gente ser feliz. E essa oportunidade é o quê? Está na nossa mente. Quando eu me desgarrar das coisas do passado, quando eu não ficar tão preocupado se amanhã vai ter comida ou não, mas preocupar com agora. E aí, isso Jesus nos fala o tempo inteiro, né? É o sentimento de pertença, né? E como vocês bem falaram, né? O perdão também. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, parece até meio que contrassenso, né? Aflito, poxa, mas eu ficar aflito é meio que ficar um pouco assim, angustiado, né? Só que ele vai dizer um pouco mais que essa aflição não é uma aflição em vão, mas bem-aventurados os aflitos é aqueles que se preocupam com o seu estado atual, é aqueles que se preocupam com as pessoas, é aqueles que se preocupam com o bem-estar social. Nós não vivemos sozinhos. Então, a partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente tem que se preocupar com o nosso vizinho, com o que está acontecendo à nossa volta. Exemplo, né? Eu moro no Riacho Furuí. No Riacho Furuí tem uma casa de cachorros ali que eles colocaram no meio da rua, lá, né? Para juntar os cachorros da rua. E
E a ideia é o que dessa casa de cachorro? É as pessoas se ajudarem. Ele lá, deixa uma ração, outro vai lá, pega um cachorrinho e adota. Só que o que está acontecendo muito? As pessoas estão passando de carro, pegando um filhote num saco e jogando, assim, nem para os carros, simplesmente estão jogando os cachorros. E aí começou a juntar cachorro. Claro, a gente sabe que é um problema do Estado. O Estado tem que fornecer isso, né? O Estado tem que estar ajudando isso. Mas é algo nosso também. Aqueles cachorros vão se acumulando, o lixo vai acumulando, aí você tem um monte de potinhos de água acumulada lá, que vai dar o quê? Dengue, né? Você tem uma sujeira que vai se acumulando, e aí as pessoas vão se juntando e vão lá e ajudam. Algumas pessoas com mais esse bom senso falam, não, peraí, eu vou lá dar um pouquinho de ajuda. Não, eu vou lá dar uma ração. Não, eu vou lá e vou adotar um filhote. Não, eu vou lá e vou, sei lá, levar para o veterinário. Coisas assim. Esse é o sentimento de sociedade. Quando a gente faz um pouco assim pela sociedade, a gente está fazendo por quem? Por nós mesmos. Quando a gente mora aqui, nesse local, é uma sociedade que a gente está vivendo. Nós temos uma sociedade aqui dentro. E essa sociedade, para ela se dar bem, a gente tem que o quê? Se ajudar. Como sociedade, nós temos que nos ajudar. Se a gente vê alguma coisa que não está boa, a gente chega na direção, chega no funcionário, chega no voluntário e fala, olha, tem uma sujeira ali, o cocô do gato está fazendo muito. Aí vai vir alguém e vai limpar. Se a gente vê que o nosso amigo do lado não está conseguindo esticar a mão para pegar a caneca e a gente consegue, o que a gente pode fazer? Esticar a mão e pegar a caneca para ele. Isso é humanidade, isso é um sentimento social que Jesus nos pedia. Quando ele falava, ama o próximo como a si mesmo, a ideia é essa. A gente ama através de atos pequenos, de coisas pequenas. A nossa amiga caminhou ali e o boné dela caiu no chão. Ela não consegue mais agachar para pegar. Se eu ainda consigo, eu vou lá e pego o boné. Quais outras ações, gente, que a gente pode fazer aqui pelos nossos amigos? O que vocês fazem para ajudar o seu amigo do lado? Banheiro sozinho, me tomar banho sozinho, para comer às vezes outro botar na boca, e assim silêncio. Ótimo, é isso, né? Assim, a gente tem os cuidadores que estão aí para nos ajudar, que são nossos amigos, irmãos, a gente tem os enfermeiros, a gente tem funcionários, que a gente pode chamar e falar, olha, o fulano ali não está conseguindo tomar banho sozinho, olha, o fulano ali está com esse problema. E a gente também pode ajudar um outro, se a gente consegue ler ainda, a gente pode ler para o outro. Se a gente consegue andar ainda, e a gente pode chamar outro, convidar outro para andar, falar, vamos dar um passeio aqui dentro, para a gente poder conversar um pouquinho, vamos lá na horta comigo, para a gente ver como é que estão as plantinhas. Isso tudo é sentimento de amor. O amor ele se traduz através de pequenos atos, pequenas coisinhas. Essas pequenas coisinhas são muito, muito importantes. Muitas vezes a gente precisa só de uma florzinha, que alguém chegue e dê uma flor pra gente. A gente se sente tão bem, tão assim pra cima, tão com autoestima quando a gente recebe aquilo. Isso é um ato de amor. Então são pequenos atos de amor que fazem a vida melhor. E a gente não tem só que esperar que os outros façam por nós. A gente tem que dar o primeiro passo. Lembram de Francisco de Assis, né, que dizia que a gente tem que amar mais do que ser amado? Isso é amor. Então, se a gente começar a fazer pequenas coisinhas, pequenos detalhezinhos, a gente vai se sentir melhor. E a gente vai entrar um pouco nisso que Jesus nos chama, né, de bem-aventurados aflitos. Não é aqueles aflitos que reclamam de tudo, mas é a aflição do bem, é a aflição de você querer o melhor, é a aflição de você buscar as melhores coisas. E as melhores coisas são feitas com os pequenos gestos. A gente não precisa esperar, por exemplo, a vida inteira para fazer uma coisa. A gente pode começar hoje, né? Então é muito importante que a gente pare e pense se em algum momento da nossa vida a gente não estava bem, se em algum momento da nossa vida a gente foi, sei lá, odiado, ou se a gente foi maltratado, algum momento da nossa vida a gente foi esquecido, esse momento tem que ficar para trás na nossa memória. E a gente saber que a partir de hoje, a partir de agora, a gente pode ser uma pessoa melhor. A gente pode trocar essas memórias negativas por memórias positivas.
Porque perdoar não é esquecimento. Esquecimento a gente está no nosso biológico, a gente não consegue, a gente vai lembrar. É você não dar mais valor àquela situação do que ela merece. Então, ou seja, perdoar é não dar mais valor àquilo. Eu não vou dar mais valorizar aquele ato que não me deixa bem, mas vou trocar aqueles atos negativos por atos positivos. E essas pequenas ações são coisas que vão nos engrandecer, são coisas que vão nos deixar melhores como pessoas. E para a gente encerrar agora, a gente relembra das passagens de Jesus na terra, olhando para cada um de nós e dizendo assim: meu irmão, ama o próximo como a ti mesmo. Vai ser fácil? Não. Passaremos por momentos tormentosos na terra. Mas, se tivermos amor, se tivermos fé e tivermos confiança, a gente vai conseguir vencer as tormentas. Como todas as tempestades, um dia nos passam, um dia vem o sol. Então é isso que Jesus espera de nós, que não vai ser fácil a vida. Teremos várias atrocidades, teremos várias dificuldades, várias vicissitudes, mas se permanecermos em fé, com amor no coração, fazendo os nossos pequenos gestos, a vida pode ser melhor. E assim a gente agradece de todo o coração a cada um de vocês nesses momentos de reflexão. Como a gente dizia no início, é muito importante na vida a gente parar, pelo menos uma vez na semana, uns 15 minutinhos, e se dedicar a ler, fazer uma leitura, fazer uma prece. O ideal é diariamente. Se a gente começa uma vez na semana, daqui a pouco a gente está fazendo isso diariamente, está fazendo 2 vezes no dia, está fazendo 3 vezes no dia, e a oração, a reflexão, um pequeno trechinho, isso nos faz bem como pessoas. Então, obrigado a todos, e a gente vai fazer a nossa oração agora, para a gente dar um passo, Amém, Vamos fazer a nossa oração, então? Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, espiritualidade amiga, pedimos luz e proteção sobre cada um de nós aqui, os moradores da instituição, cuidadores, enfermeiros, os funcionários do administrativo, diretoria, voluntários, que essa nossa prece possa chegar à casa de cada um de vocês e que essa oração chegue e tire as dificuldades de brigas, de intolerância, de raiva, e que a gente possa ser um pouquinho melhor. A gente possa introduzir um pouco mais na nossa vida, um pouco de amor, serenidade, paz. E assim, nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, meu Pai, a invitação, porque teu reino, o poder e a glória para todos. É assim sim. O Senhor Jagondi está fazendo o passe. O passe nada mais é, gente, do que uma transmissão de energia. A transmissão de energia, ela acontece de várias formas. Até de você parar na frente de uma pessoa e você desejar o bem para ela, você está transmitindo energia. Isso a gente vê no Reiki, a gente vê em várias outras religiões e a gente vê em tudo. Nós somos seres de muita luz, de muita energia. E a gente transmite energias boas porque a gente deseja algo bom para aquela pessoa. Então a gente vai fazer um passo, o Luiz vai dar um pouco aí que a gente está fazendo.